No ano final da Segunda Guerra, batalhas cruciais foram travadas em Iwo Jima e Okinawa e nas Filipinas, sendo as duas primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas ficou evidente que a resistência pelos japoneses seria realizada até a morte. Os soldados japoneses, eles lutaram até o fim. Pouquíssimos renderam-se aos americanos. Além da doutrinação imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa era vista como vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutaram até ao fim e, em casos extremos, cometiam suicídio. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram na Declaração de Potsdam, julho de 1945, a rendição incondicional dos japoneses. Caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render. E, em represália a isso, os americanos organizaram, os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Existe, um debate intenso entre os historiadores a respeito da questão ética por trás do lançamento das bombas sobre o Japão. Existem aqueles que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário, tendo em vista a situação em que o Japão estava naquele momento. Por outro lado, existem aqueles que veem esse lançamento, como justificativa, daquele cenário, porque o Japão negava-se a se render. Então, a invasão da ilha principal do Japão custaria a vida de milhões de soldados americanos e eles não sabiam até que ponto, o conflito se estenderia. Assim, o lançamento seria justificado como ferramenta para o fim da guerra. O lançamento das bombas atômicas foi um capítulo mais triste da história mundial. E os relatos narram toda a destruição, e o horror que se espalhou em dia 6 e 9 de agosto de 1945. Após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. A batalha final, da guerra foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação desesperadora, que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim ele foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após as tropas do Exército Vermelho entraram em parlamento alemão. Hitler e sua esposa Eva Braun cometeram suicídio. A Alemanha, foi transferida para Kaldonitz. E os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 45. No cenário, a guerra teve oficialmente, foi no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Após a Segunda Guerra Mundial,
O mundo passou por intensas transformações. Logo após a guerra, já estava predefinido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes. O da bipolarização do período da Guerra Fria. O leste europeu ele foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho e toda esta região ficou sob influência do comunismo soviético. As potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, a Alemanha, ela perdeu territórios para os soviéticos. A chamada Prússia Oriental passou a ser da União Soviética. Atualmente, como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, alemãs, francesas, soviéticas e após a Segunda Guerra foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos pelos alemães e japoneses. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto ou com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Após o final, dia 2, o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, e responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção dessa organização era evitar que outro conflito, como a Segunda Guerra Mundial, possa acontecer. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, em os soviéticos, representando um lado, foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental, financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall.